Boa noite, irmãos. Mais uma noite aqui no culto, começando mais um culto, ao domingo. E que Deus possa nos abençoar, nos livrar e abençoar também, acima de tudo, a palavra dele que vai ser pregada logo mais. Abençoar também os louvores também e os irmãos que chegaram até aqui, né? Que Deus possa estar abrindo as nossas mentes para ouvir a palavra dele. Vamos começar com a oração. Queria pedir o irmão Igor para orar, por favor. Oremos. Te agradecemos, Senhor, por essa noite que estamos aqui em tua casa para juntos, Pai, adorarmos o teu santo nome, para engrandecermos ao Senhor e te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Pai. Pedimos por cada momento neste culto aqui, pelos louvores entoados, pelos momentos de oração, pela pregação da tua palavra, e que em tudo, Pai, que for feito aqui nesta noite, teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas, nossas omissões e transforma, Pai, nossos corações de modo que cada vez mais tenhamos corações parecidos com o de Cristo, com o de Cristo. Te peço por essas coisas, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos com a parte do louvor. Graça e paz, né? Vamos ficar em pé para louvar o nosso Deus, dando glória ao único que é digno de receber todo louvor e adoração.
Nós estamos nesses cantos, acho que para a gente só perceber, o primeiro canto a gente falou que toda a glória, né, deve ser dada ao nosso Deus. É isso que o que mantém o cristão, é essa consciência de que a glória não é para homens, é para Deus. Né? E hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas estão glorificando muito os homens. E a gente precisa tomar muito cuidado com o povo de Deus, não estar glorificando homens. Eles recebem honra como um ser humano que eles são, quando podem ser honrados, a gente honra, mas a glória é toda do Senhor. Nós não podemos estar assim, deixando de glorificar ao Senhor por causa de homens. Né? E essa segunda música nós falamos da lei do Senhor, que é a palavra dele. Se nós não tivermos prazer na palavra do Senhor, o que será de nós? Né? Nós, filhos dele, que não sentimos prazer por essa lei que é educação, correção, que nos anima, né? Que nos orienta, a gente tem que amar essa palavra. Né? E agora, a próxima música, ela fala da graça. Ó, que tremenda graça que nos alcançou. Oh, que tremenda graça.
dia muito importante para o Brasil, a escolha do presidente, né? E segundo turno das eleições, daqui a pouco vai ser o resultado final. E muita gente confia no presidente, né? Fica torcendo, votando. A gente deve votar, é claro, mas não deve confiar nele, né? Porque para nós esse dia não é tão importante. O dia mais importante para a gente, que somos crentes, é o dia que Jesus Cristo ressuscitou e foi ali que ele nos lavou com seu sangue, né? E essas pessoas, mesmo os presidentes, eles um dia vão morrer, mas o nosso Redentor, ele vive. Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que um dia ele vai se levantar sobre a terra e vai reinar eternamente. Amém? Vamos mais uma parte logo. Se você pode ficar em pé, né? Vamos continuar louvando o nosso Deus, se puder. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará, que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Se lhe não posso a face ver, a sua graça vou viver, em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao me cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. Assim que o seu mar soar, irei com ele me encontrar, me gozarei da redenção, com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
Quero chamar aqui à frente as crianças. Vamos orar para essas crianças, que Deus possa estar abençoando, né? Oremos. Estamos gratos ao Pai por essas crianças aqui, ó Pai, na tua igreja, que elas possam, ó Pai, continuar ouvindo, ó Pai, a tua palavra, e que desde cedo elas possam reconhecer a Ti como único suficiente, ó Pai, Salvador de suas vidas. Possam estar abençoando também seus pais, que eles possam educar e dar sabedoria também, para instruir no teu caminho, Senhor. Abençoa esse momento, ó Pai, que ela vai ter, que elas vão ter na salinha. Abençoa também o pregador, Pai, que o Senhor possa usar, ó Pai. Peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou convidar aqui o pregador. Graças a Deus, irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos reunidos com vocês. E hoje o pastor Pedro vai trazer uma reflexão e quero, junto com os irmãos, estudar a palavra do Senhor no texto que está lá em João, capítulo 3. Hoje nós vamos ter uma breve reflexão. Antes de começar, gostaria de orar com os irmãos. Te agradecemos, Senhor, por essa noite que o Senhor nos traz aqui à tua casa, para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos louvarmos teu santo nome, para juntos também aprendermos a tua palavra, Pai. Que aquilo que eu falar aqui nesta noite venha de Ti, Senhor, para a edificação do Teu povo, para a edificação também de minha vida, que a gente possa aqui aprender e que tudo que vier para a Tua palavra possa ser usado por Ti para transformar nossas vidas e para que a cada dia nós possamos viver de forma mais parecida, Pai, com o que o Senhor quer de nós. Abençoe esse momento, abençoe tudo que será falado aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós lermos o texto que nós vamos estar essa noite, queria lembrar que nós vamos falar hoje aqui, resumidamente, aproveitar que eu sou jornalista, para falarmos da mais importante notícia da história. E eu falo do Evangelho. O Evangelho é uma palavra que vem do grego que significa boas novas, né? Boas notícias. São boas novas de salvação que devem ser anunciadas a todos os homens. Não sei se os irmãos estão lembrados, mas amanhã é dia 31 de outubro. E em muitos lugares aí do mundo as pessoas estão comemorando o Dia das Bruxas. Mas essa data para nós cristãos tem um significado muito importante, porque há 505 anos, ela marca, há 505 anos, a Reforma Protestante. E essa data foi escolhida porque foi no dia 31 de outubro de 1507, que um monge chamado Martinho Lutero colou na porta de uma universidade lá na Alemanha 95 teses em que ele defendia que a igreja devia voltar às suas bases, às suas origens na palavra do Senhor. E não só ele, mas outros homens ao longo dos anos seguintes
encamparam lutas e sofreram perseguições, alguns perderam suas vidas por conta dessa busca pela verdade que defendiam, pela busca da verdade bíblica das Escrituras. É também atribuída a Martinho Lutero uma frase que diz: precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque nos esquecemos dele todos os dias. Então, irmãos, hoje, em meio a esse barulhento fim de eleição, né, em que todo mundo só fala disso, de um candidato A, candidato B, todo mundo no Brasil está uma verdadeira guerra entre torcidas organizadas, uma guerra que dividiu algumas igrejas, colocou irmãos contra irmãos, entregou famílias, separou amizades. Eu quero relembrar junto com os irmãos a mensagem de salvação, que é a principal base da nossa fé. Aquela mensagem que o Deus Criador de todas as coisas nos entregou. Então nós vamos ler um dos versículos mais conhecidos, se não é o mais conhecido da Bíblia. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E não sei se os irmãos estão lembrados, mas foi esse texto que quem estava aqui ontem, as crianças aprenderam, né? Esse versículo. E nós vamos refletir nesse versículo, que é um dos mais conhecidos das Escrituras, e vamos pensar um pouco no que ele tem a nos revelar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Alguns pregadores dizem que esse versículo é o principal resumo do Evangelho que está escrito em toda a Escritura divina, em toda a Escritura sagrada. É a Bíblia compactada. Ele é a mensagem de salvação pregada pelo próprio Jesus Cristo. Talvez em nosso país esse seja o trecho da Bíblia mais conhecido. Se você chegar em qualquer lugar e perguntar: você conhece algum versículo da Bíblia? É aquele: porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E às vezes a gente repete um texto como esse e não reflete naquilo que ele quer nos ensinar. E são verdades profundas. Então, para começarmos a reflexão a respeito desse texto, vamos primeiro contextualizá-lo, né? Aqui quem fala essas palavras aqui, registradas por João, é o próprio Jesus Cristo. No início do capítulo 3, nós vemos que Jesus é procurado por um homem chamado Nicodemos. E João diz que esse homem era um dos principais dos judeus. O que isso significa? Dos fariseus, daqueles homens que eram estudiosos das Escrituras, ele era um dos principais. Ele era daqueles que eram dos mais respeitados pelos seus pares, né, por aqueles que também eram fariseus, por aqueles que tinham conhecimento das Escrituras e que lideravam o povo ali quanto à adoração ao Senhor. Ele era um líder religioso proeminente, um homem que reconheceu, e aí a gente vai ver ao longo do texto, que ele reconheceu que Jesus vinha da parte de Deus. E como é que ele reconhece isso? Ele diz: Rabi, né, mestre, eu sei que o Senhor vem da parte de Deus, porque as coisas que o Senhor faz, um homem só pode fazer isso se vem da parte de Deus. O que isso significa? Ele estava reconhecendo que os milagres que Jesus estava fazendo no meio do povo eram milagres que davam testemunho de que Jesus vinha da parte de Deus. E o testemunho de Nicodemos também é interessante, porque sendo ele um mestre da lei, enquanto os outros mestres da lei perseguiam Jesus, ele vai até Jesus. E a gente não vê aqui ao longo do capítulo 3, ele chegando a Jesus e fazendo algum questionamento
o que está registrado é que ele diz isso a Jesus. Não, nós sabemos que, eu sei que o Senhor vem da parte de Deus, porque o que o Senhor faz, nenhum homem que não vem da parte de Deus pode fazer. Mas aí Jesus já parte para ele falando uma coisa, olha, mas em verdade vos digo, está lá no versículo 3, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus passa, no momento em que recebe aquele homem, Jesus passa a levar para ele uma mensagem a respeito do reino de Deus. E o que é interessante é que o povo judeu, ele tinha uma mensagem revelada no Velho Testamento a respeito da lei do Senhor. E esses homens, eles buscavam cumprir a lei do Senhor como forma de alcançar a salvação. Mas aí Jesus chega diante de Nicodemos e diz, olha, com as obras ninguém se salva. Se salva quem nasce de novo. E aí Nicodemos fica completamente confuso. Né? Como é que é isso? Se minha mãe já faleceu, eu vou voltar para o ventre dela? Eu vou voltar para a barriga dela? E aí Jesus, ao longo do texto, vai dizendo que nós precisamos de um novo nascimento e que esse novo nascimento é espiritual. Né? É no Espírito. E depois, ele diz que, para aquele mestre, que assim como Moisés levantou uma serpente no deserto para salvar os israelitas, picados por serpentes na época ali do Êxodo, né? Seria necessário que o Filho de Deus fosse levantado, ou seja, crucificado, para que aqueles que olhassem para eles fossem salvos. No Êxodo, os irmãos estão lembrados que o povo de Deus ali estava desobediente e muitas pessoas começaram a ser picadas por serpentes e morrer. E aí Deus manda Moisés erguer uma espécie de cruz, um poste, e colocar ali uma imagem de uma serpente. E quem olhasse para aquela imagem seria salvo, mesmo que tivesse sido picado, sobreviveria. E aqui Jesus está dizendo, olha, assim como quem olhou no deserto para aquela serpente, quem olhar para o Filho do Homem, que vai ser levantado, essa pessoa será salva. Um minutinho. Então, ao longo desse diálogo, Jesus vai falando sobre isso com Nicodemos, e então nós chegamos ao versículo principal que estamos trabalhando hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que eu quero começar discutindo aqui com vocês, irmãos, é a causa da nossa salvação. O versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então a causa da salvação não é porque nós éramos muito bons e estávamos morrendo. A causa da salvação não é porque Deus teve alguma certa pena. Deus nos amou. A salvação, então, não pode ser alcançada por alguma coisa boa que a gente possa fazer, porque a base dela, o ato de salvação, vem do próprio Deus, por meio do seu amor. Perceba que o foco não é o homem, mas é o próprio Deus. O versículo ele começa falando da pessoa mais importante, que é Deus. E ele continua falando sobre a maior das virtudes, que é o amor de Deus. Esse versículo ele também nos mostra que o amor de Deus, ele não é um simples sentimento, mas é uma ação. E aqui eu vou usar o exemplo de Ciro, Luana e Ian. Ciro, você ama Ian? Ama, né? Que bom.
Mas o que vocês diriam, irmãos, se Ciro dissesse que ama Ian, mas Ciro não cuida de Ian? Nem Luana também. Luana diz, eu amo meu filho, mas aí não cuida de Ian. Eles não dão alimento para Ian, eles não dão banho em Ian. Isso é uma conjectura, tá? Eu sei que vocês fazem tudo isso. Mas vocês diriam que um pai que não cuida do filho, que não leva o filho à escola, que não dá educação ao filho, que não dá o alimento para o filho, não provê um lar para esse filho, ele ama essa criança? Não, né? Então o amor, ele pressupõe uma ação. Se eu só digo que amo, mas não pratico, não faço, não é amor. Eu posso até nem dizer, mas se eu faço, executo, estou demonstrando amor. Então Deus ama e age em favor dos pecadores, enviando Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para morrer no lugar de nós, para nos dar salvação. Acontece que é muito fácil amar uma criança bonitinha, fofinha, que está ali nos braços e a gente olha de forma ali indefesa, né? Mas o amor de Deus, ele é incompreensível para nós, porque ele é incondicional. Nós não merecemos o amor de Deus. A lei que Nicodemos e os judeus, ao longo da história, buscava cumprir, era rígida e eles não conseguiam cumprir essa lei. Porque nós, desde Adão, somos pecadores. E já nascemos inimigos de Deus. Já nascemos propensos ao pecado. Já nascemos mortos espiritualmente. E não queremos de forma alguma buscar a Deus. O amor de Deus é incondicional porque Ele não amou alguém que amava Ele. Ele não amou alguém que buscava Ele. Deus não amou pessoas inocentes. Ele não amou anjos, nem santos, nem almas caridosas. Deus demonstra o seu amor por homens maus, assassinos, prostitutos, homens drogados nas esquinas das ruas, psicopatas. Um amor que vem da eternidade para completos pecadores. Em Efésios, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo ressalta isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então Deus manda o seu Filho para morrer por aqueles que eram inimigos dele, por aqueles que estavam no pecado e amavam o pecado. Sem que tivéssemos bondade, boas obras, beleza ou justiça, Deus age em nosso favor enviando Jesus Cristo. Ele amou o mundo inteiro, todas as criaturas, todos os homens e mulheres de todos os povos, etnias, cidades, vilarejos, até o mais isolado dos homens. Nós então já falamos que a causa da salvação é o amor de Deus. Nós falamos que esse amor de Deus é incondicional, porque a gente não merecia, e sem essa condição, a gente não amava Ele, mas mesmo assim, Ele nos amou na eternidade. E nós vamos ver agora que o amor de Deus é imutável e eterno. O amor é um atributo de Deus. E nós sabemos que Deus é eterno e que Ele não muda. Então, se Deus é eterno e Ele não muda, o seu amor também não muda. Então, hoje Deus te ama, amanhã Ele te amará, ontem Ele te amava, na eternidade Deus te ama, Deus nos ama. Não houve no passado, no presente, nem haverá no futuro um momento em que Ele nos amou menos
do que Ele nos ama neste momento. O Salmo 136 diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quem crê no amor de Deus pode descansar nessa verdade. Mesmo em meio a uma luta, mesmo em meio ao sofrimento, a uma perseguição, podemos confiar que Deus nos ama. E aqui nós podemos abrir um parênteses, né, e alguém dizer assim: não, mas se Deus me ama tanto e enviou seu filho para morrer por mim, então eu posso me confiar nesse amor e continuar pecando, né? Mas não é bem assim. Porque se um dia nós recebemos esse amor verdadeiramente em nossas vidas, cremos no seu Filho unigênito, Deus nos manda seu Espírito, e essa ação do Espírito de Deus em nossa vida, ela nos transforma a ponto de que nós queiramos também amar a Deus, e se a gente ama a Deus, a gente busca obedecer. É claro que enquanto estivermos neste mundo aqui, nós estamos agora longe do domínio do pecado sobre nossas vidas, mas ainda estamos em corpos pecadores. Então, pecamos algumas vezes, muitas vezes, né? Mas Deus já nos deu um novo coração. E se eu e você somos crentes em Jesus, esse pecado não vai trazer alegria ao nosso ser. O segundo ponto que eu quero tratar essa noite com os irmãos é que a salvação, ela custa um alto preço. Não sei se vocês perceberam enquanto a gente estava cantando hoje, mas os hinos que foram escolhidos aqui, os louvores que foram entoados, são baseados em 5 pontos da Reforma Protestante. Vou aportuguesar, tá? Para não falar latim. Só Cristo pode nos dar salvação. Só a fé em Jesus é que nos salva. Só a Deus a glória, só Deus merece a glória. Só a Escritura, a Bíblia, é nossa única fonte de prática, né, de conhecimento de Deus. Não é um homem, não é uma instituição que pode nos revelar verdadeiramente Deus, mas é a palavra dele. Oi? E a graça. Por fim eu ia chegar. Só a graça de Deus, só por meio da graça é que Deus pode nos alcançar. E quando a gente fala de graça, nós estamos falando de algo que é dado de graça. Nem com graça. A graça de Deus, a salvação é concedida por meio da graça de Deus. Ele nos dá isso sem cobrar nada da gente. Mas a salvação custou um alto preço. Nós falamos que é graça porque nós não pagamos, mas Deus pagou. Deus pagou um alto preço, enviando Jesus, como está dizendo aqui, enviando seu Filho unigênito. E Ele enviou esse Filho unigênito para que Ele pagasse o preço dos nossos pecados. Pagar o preço que nem eu, nem você poderíamos pagar. A salvação custou a vida do próprio Filho de Deus. João diz no primeiro capítulo do seu Evangelho que Jesus era o Verbo que estava no princípio com Deus e que Ele mesmo era Deus. Ou seja, a salvação custou a vida do Deus encarnado que veio a esta terra, morreu em nosso lugar. Dá para imaginar o preço? A gente não consegue nem calcular o preço de uma vida humana comum. Qual é o preço da minha vida? Qual é o preço da sua vida? É incalculável. A gente daria o valor que fosse para salvar a vida de uma pessoa que a gente ama, né? Mas qual é o preço? É incalculável. Então, qual é o preço da vida do Filho de Deus? Alguém de nós teria a condição de pagar? Jesus, sendo Deus, abriu mão da sua glória
para se fazer carne, para se fazer homem, viver neste mundo como o de nós, sofrer as mesmas dores que nós sofremos. Ele foi humilhado, ferido, traspassado na cruz, moído. E tudo isso ele sofreu por amor de mim e de você. Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Vamos abrir. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Os judeus que haviam recebido a lei do Senhor estavam ali ano após ano sacrificando cordeiros, sacrificando animais para buscar o perdão de Deus. Mas aquilo era só uma sombra, porque o verdadeiro sangue que pode salvar o homem, a mulher, o ser humano pecador é o sangue de Jesus. E quando os fiéis judeus estavam sacrificando lá no passado, confiando que Deus enviaria o Salvador, eles também estavam sendo remidos pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Jesus salvou os que, no momento em que ele veio à terra, confiaram nele. Jesus salvou aqueles que esperavam a sua vinda. Jesus salva aqueles que, como nós hoje, não viam, mas creem, têm a fé no seu sacrifício. Outro ponto que eu quero trazer, irmãos, voltando ao versículo em João capítulo 3, versículo 16, é que, como nós vimos, a causa da salvação é o amor de Deus, e que esse amor nos é entregue por meio do sacrifício do Filho unigênito de Deus. E a salvação é para aquele que crê nesse sacrifício. Então, nosso terceiro ponto é que a salvação é pela fé. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Romanos 1,17, esse aqui foi o versículo que marcou, a gente citou no início aqui, citou Lutero. Esse versículo a gente pode dizer que foi o que trouxe salvação a Lutero. Ele diz assim, Romanos 1,17, porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. A história relata que Lutero era um homem que tinha muito medo. Como a maioria das pessoas ali na Idade Média, hoje a gente às vezes fica muito apreensivo pelas questões financeiras, fica muito apreensivo pela política, por vários assuntos. A apreensão no meio do povo naquela época de Lutero, de um homem ali da Idade Média, era a sua salvação. As pessoas tinham medo do inferno realmente e queriam ir para o céu. É tanto que a Igreja Católica naquele momento vendia indulgências e as pessoas pagavam preços, porque os líderes diziam assim, olha, no momento que a moeda tiritar aqui dentro do cofre da igreja, a alma sai do purgatório e vai para o céu. Então as pessoas morriam de medo dessa questão do inferno e devem ter medo até hoje, porque o inferno é real.
Mas isso era uma apreensão de Lutero, era só uma apreensão das pessoas naquela época. E Lutero, ele vivia angustiado com isso, ele reconhecia que ele era pecador e ele chegou a dizer que Deus era injusto, porque como é que a gente vai ser salvo se nós somos pecadores? Então ele ele se batia para tentar a salvação. E olha que ele não era um homem leigo, ele era uma pessoa que estudava a Bíblia, mas ele ainda não havia compreendido. Então ele praticava penitências buscando a salvação. As pessoas encontravam ele desacordado, de tanto se bater, se mutilar. Mas um dia, estudando Romanos, ele encontrou esse texto: o justo viverá pela fé. E aí foi que seus olhos se desvendaram para a mensagem do Evangelho. E essa é a mensagem que também chega aos nossos dias. O justo vive pela fé. A salvação é para aquele que crê que Deus amou o mundo e que enviou o seu Filho para pagar o preço que nós não poderíamos pagar. A fé não é pelas nossas obras, porque se a gente faz 10 coisas boas, nós fazemos 10 coisas erradas também. E mesmo se fosse uma coisa ruim e 9 certas, ainda assim não éramos merecedores da salvação. Então, nada que a gente possa fazer nos dá salvação. A salvação não é pelo candidato que a gente vota. Infelizmente, eu ouvi esses dias aí que líderes, pastores dizendo assim: quem vota em candidato X não é crente. A gente não pode dizer isso. Claro que como crente nós temos princípios bíblicos que nós devemos seguir na escolha de qualquer candidato que seja. Mas a salvação, ela independe de qualquer outra coisa, senão a fé em Jesus Cristo. Senão na fé de que Ele tem o poder para nos salvar. Não é por nosso mérito. Por fim, irmãos, eu disse que ia ser curto hoje, vai ser só uma reflexão, né? Então já estamos acabando. Quero refletir com os irmãos sobre os resultados dessa obra de Deus. Deus nos amou, enviou o seu Filho para pagar o preço em nosso lugar. E nós devemos crer nesse sacrifício. Mas aquele que crê, ele diz o quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos aqui então 2 resultados dessa obra maravilhosa de Deus. Primeiro é que Ele nos livra da morte eterna, para que aquele que nele crê não pereça. O amor nos livra da condenação, nos livra da ira, nos livra da justa condenação que nos levaria para o inferno e para o lago de fogo na eternidade. E outro resultado é uma dádiva. Ele nos livra do inferno e nos concede os méritos de Cristo para que nós vamos para o céu. Então, nós somos libertos da morte eterna e somos, por Cristo, levados para o céu. Irmãos, a mensagem do Evangelho nós podemos levar para nossos amigos, nossos vizinhos, nossos familiares, com apenas um versículo. É claro que a Bíblia está repleta do Evangelho. O Evangelho não se resume ao livro de João, a esse versículo, mas Jesus aqui leva a Nicodemos essa mensagem de salvação e também traz aos nossos dias. E que nós, como crentes em Jesus Cristo,
possamos nos lembrar, dia após dia, do que Ele fez por nós. Nós não merecíamos. Ninguém merece. Mas Deus nos ama com um amor eterno e incondicional. Ele pagou o preço por meio de Jesus Cristo. Ele pagou o preço que nenhum de nós poderia pagar. E por meio de Jesus Cristo, todo aquele que crê nesse sacrifício está liberto da morte eterna e é chamado para uma vida eterna com Deus. Uma vida eterna em que estaremos livres do sofrimento, da mágoa, da dor, estaremos para sempre com Deus. Nascidos de novo em espírito. Né? E na eternidade, com corpos transformados também. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela mensagem de salvação que tua palavra nos revela. Te agradecemos por cada pessoa que esteve aqui nesta noite. Te agradecemos, Senhor, por esta igreja, por esta comunidade aqui reunida. Reconhecemos, Pai, que somos falhos, que somos pecadores, mas cremos, Pai, na salvação concedida a nós por meio de Jesus Cristo. Cremos, Pai, que o Teu Santo Espírito um dia abriu os nossos olhos para revelar nossa condição, Pai, e moveu o nosso coração para que pudéssemos chegar a Ti com gratidão, Pai, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que não merecemos o Teu amor, reconhecendo que não temos nada que possa pagar a nossa salvação, mas que o Senhor fez isso por nós, que o Senhor nos concede isso gratuitamente. Não podemos fazer nada, só agradecer ao Senhor, te exaltar, te adorar e transmitir essa mensagem para aqueles que estão ao nosso redor. Que essa mensagem possa fazer morada em nosso coração e nos mover, Pai, para que a cada dia busquemos obedecer a Ti, viver uma vida de integridade, Pai, de Ti como forma de demonstração do nosso amor, da nossa gratidão e também de corações transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de encerrarmos o nosso culto, vai ter né? Mas antes disso, não sei se já saiu o resultado das eleições, mas eu queria ter um momento em que a gente pudesse orar pelo nosso país. Certo? Independentemente de quem seja, nós já sabemos que o Rei dos Reis é o Senhor Jesus Cristo, que está entronizado eternamente. E que Ele está sob o controle de todas as coisas, de todas as nações da terra. E nada do que vem acontecer neste mundo pode nos separar do seu amor. Então, nós vamos orar para que Deus abençoe o nosso futuro presidente, independentemente de quem seja, que sua igreja possa permanecer firmada na palavra do Senhor e que nossa nação possa continuar sendo uma nação livre para adorar o nome do Senhor. Amém? Então, vou pedir para 3 pessoas, tá? Orarem livremente, não vou pedir para ninguém específico. Deus Santo e Eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos, graças a Ti, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso país. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado um país rico, abençoado em todas as áreas. E lamentamos também, Senhor, por não sermos uma nação a que honra o Senhor como um todo, como um completo. Mas queremos nesta noite, Pai, colocar diante de Ti esse novo governo que assumirá em breve e pedindo a Deus as Tuas misericórdias sobre ele. Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha conduzir, venha orientar, que a Tua igreja, Pai, possa continuar orando, clamando a Ti pela nossa nação, pela nossa liderança, pois é isso que o Senhor ensina na Sua palavra, não nos ensina a estar batendo boca ou dizendo desaforo contra as autoridades, mas clamando a Ti.
Que a tua igreja tome consciência disso, Senhor, e que ore, que busque, que clame por nossa nação e pelas nossas autoridades. E que tenhamos, Pai amado, zelo por Ti, pela Tua palavra, e que não nos venhamos, Pai, a nos render a ideologias contrárias ao Teu Santo Espírito. Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia nos guie todo o tempo. E que a Tua igreja cresça, Pai. Cresça dentro de qualquer situação, seja na luta, seja na dor, seja, Pai, na paz, aonde tiver, que os nossos olhos estejam focados em Ti. A Tua palavra fala, Senhor, que a nossa pátria não é essa, Senhor. Embora amamos o nosso país, mas a nossa pátria é a pátria celestial, Senhor. A pátria que o Senhor tem reservado para nós. Então, Pai amado, que não esqueçamos disso e que venhamos lutar dia a dia por amor ao Evangelho, seguindo a Ti, Te honrando, Te glorificando e enaltecendo o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Continua conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Santo e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua casa, Senhor, para mais glorificar o Teu Santo nome e nos lembrarmos, ó Deus, que o Senhor é santo, o Senhor é misericordioso, que o Senhor não está longe de nós.
seus irmãos que estão nos visitando, né? Nós temos Aninha, Felipe. Prazer ter vocês aqui. Já viu? Bem longe tem uma irmã ali. Como é o nome? Chaguinha. Chaguinha. Um prazer ter a senhora também aqui conosco. E que a gente sempre lembre que o da vida, o melhor não é governo, não é nada. O melhor da vida é Jesus. Vamos ficar em pé e louvar o nome dele.